Oi, turma do livro Conversando sobre a Vida, Gesualdo Costa, Uma Estrela de Candura. Este escriba iniciante pede licença aos amigos leitores para homenagear através deste capítulo uma estrela de primeira grandeza que desceu à terra para nos ensinar, exemplificando os ensinos de Jesus. O segundo dia do mês de abril do ano de 1910 amanheceu sorrindo em uma pequena cidade de Minas Gerais, Pedro Leopoldo, pois naquele dia encarnava no plano físico um espírito de escola, mais um enviado do Cristo Jesus, para nos mostrar com seu exemplo de vida que é possível vivenciar a boa nova de Jesus. E ele o fez com tanta abnegação e doçura que todos que o conheceram, independentemente de qualquer religião, o elegeram como o maior brasileiro de todos os tempos. É evidente que estou me referindo a Francisco Cândido Xavier. E como é difícil escrever sobre ele, uma vez que tantos já o fizeram. Por isso, não há necessidade de descrever dados biográficos, pois todos já conhecem sua história de vida. Então, nas linhas deste capítulo, só desejo enaltecer o grande missionário e sua importância para o Espiritismo e o mundo. Sua importância para o Espiritismo é incomensurável, pois ele, com toda a sua dedicação e disciplina, complementou a codificação espírita com sua obra, e com toda a sua singeleza e carisma levou o espiritismo, e com toda a sua singeleza e carisma levou o espiritismo a todo o planeta, pois o espiritismo só teve a abrangência que teve no mundo graças ao nosso querido Chico Xavier. Sua importância para o mundo é a mesma importância que teve cada mensageiro divino que o antecedeu e que cumpriu com sucesso sua missão, pois Chico foi um desses mensageiros enviados do Cristo com missão que transcende a ordem física das coisas. Viveu verdadeiramente todas as virtudes faladas por Jesus no Sermão da Montanha, quando se referia aos bem-aventurados. Agredido, nunca reagiu, antes perdoou. Caluniado, compreendeu o caluniador e orou por ele. Em um mundo de tantos conflitos, exemplificou a paz anunciada por Jesus, que o mundo não pôde conceber por tratar-se da paz espiritual. E vivendo em pobreza, ainda assim conseguiu ajudar materialmente a todos que necessitavam, que viviam ao seu redor. Ele foi tão grande que eu não me sinto digno sequer de escrever sobre ele, mas entendo que ele foi o exemplo mais próximo de mim a me mostrar que com disciplina e disposição espiritual podemos seguir os passos do Mestre. Eu sei que só Jesus é o modelo moral no qual devemos nos espelhar, pois não há modelo mais perfeito. Porém, Jesus, vendo que necessitávamos de companheiros contemporâneos e mais próximos da nossa realidade, mandou-nos Chico Xavier, que merece todo o nosso reconhecimento e respeito. Quem o visitou em Pedro Leopoldo ou Uberaba sempre relatam sobre o banho de luz que tomaram com a simples aproximação daquele homem-luz, pois sua aura era pura energia benfazeja. A simples presença de Chico trazia um bem e um conforto indescritíveis a todos que ele se aproximava. Este escriba que ora escreve não teve a oportunidade de conhecer pessoalmente a Chico Xavier, porém, somente pela lembrança dele, sente-se envolvido em um bálsamo de energias cândidas. Em certa ocasião, um ano após o desencarne de Chico, em passagem por Uberaba, apenas por lembrar-me dele, senti-me acometido de um sentimento indescritível, de uma sensação de paz e harmonia tão grande que não consigo encontrar termos para descrever. Diante do que senti, fico imaginando o que seria estar ao seu lado fisicamente. Através do nosso Chico Xavier, quantas mães não tiveram consolação e o conforto ao comprovarem que seus filhos amados continuavam a viver e lhes mandavam notícias do lado de lá. Quantos desacreditados da fé, quantos sofredores e desesperados não reencontraram a fé perdida, a alegria de viver e a esperança através da mediunidade abençoada desse homem? Bom, que ele exalava um perfume suave por onde passava e deixava no ar uma atmosfera de luz e muita paz. Depois de uma longa existência de amor, exercendo a caridade na sua maior expressão, esse ícone e maior expoente do Espiritismo despediu-se da Terra naquela encarnação em um momento de felicidade para os brasileiros, conforme ele mesmo desejou, pois certa feita declarou: gostaria de desencarnar em um momento em que o povo brasileiro estivesse feliz e em grande festa. E assim aconteceu no dia 30 de junho do ano de 2002,
O povo brasileiro comemorava mais uma conquista mundial de futebol e nesse clima de festa e muita alegria, aos 92 anos, o nosso Chico se foi e na certeza da missão cumprida e muito bem cumprida, ele agora desfruta das bem-aventuranças anunciadas pelo Mestre dos Mestres, nosso Senhor Jesus Cristo. Falar do Chico é meio complicado, porque eu também não tive esse contato direto, e como eu falo sempre, né, eu sou uma espírita meio assim vergonha, porque desde os 16 anos eu estou na doutrina e pouco eu estudei, inclusive as obras do Chico, pouco mesmo, mas muito pouco. Poderia ter estudado mais, mas aquela correria, né, de trabalhar, cuidar de casa, filho, marido, depois namorado, mãe, pai, periquito, papagaio, a gente vai sempre deixando a parte da espiritualidade para lá, né? Depois eu vejo isso, quando der tempo eu vou, quando eu puder eu estudo, quando eu tiver coragem eu pego um livro. A maioria dos livros que eu venho lendo no canal eram livros que estavam guardados dentro da biblioteca, de um armário, há muitos anos. Você vai comprando e vai guardando, uma hora eu leio, e ler que é bom nada. Então, eu fui muito sem vergonha nesse sentido, assim, de não ter uma disciplina, de não ter aquele tempo reservado apenas para o estudo e me dedicar às obras, como, né, o Chico se dedicou tanto para nós, eu não me dediquei nem um pedacinho da minha unha para ele. Nem aquele pozinho da areia da praia que a gente costuma dizer que nós somos, o pozinho do pozinho do pozinho eu não me dediquei. Então, falar do Chico é complicado para mim porque eu não acompanhei a vida dele. O que eu acompanhei foram as obras por tabela, porque eu também não as estudei. Mas o que eu sei dentro do quadro espírita, dentro do nosso meio, é que realmente ele foi um cara extremamente importante para todos nós, independente de religião, independente se estudamos ou não as suas obras. Ele foi um cara tão benevolente, pelo que eu sei, que nenhum centavo ele recebeu pelas obras. E todas elas tinham nome do espírito que estava intuindo ele para realizar a obra, ou seja, nenhuma obra do Chico ele assinou como ele fez a obra. O tempo todo ele dividiu esse glamour, essa luz, né? Glamour que eu digo no sentido assim, o dono do bolo, né? Ele dividia com os outros que intuía ele. Ele falava que ele era um escriba, que ele era apenas aquele que ouvia a espiritualidade e escrevia o que a espiritualidade tinha a dizer. A sua humildade, pelo que eu acompanhei, era extrema. O Chico, em momento nenhum, ele falou, eu sou médium, eu sou o Chico Xavier. Ele nunca teve essa pretensão de ser um cara famoso, de ser um cara conhecido, reconhecido. A ideia do Chico não era essa, ele sempre foi uma criatura pobre, nasceu, viveu e morreu numa situação de classe média pobre, ou pobre média, não sei dizer bem a sequência, né? Mas ele sempre viveu na simplicidade. Chico não queria nada além do que o necessário. Então ele seguiu não só Cristo, como ele seguiu também as chinelas do Francisco de Assis, que é aquele pelo qual eu procuro entender um pouco mais a história. Eu tento seguir essa humildade do Francisco de Assis, eu tento seguir e aprender e entender a sua transformação de um guerreiro a ser um cara que trabalhou para desenvolver em pessoas as suas potencialidades morais. E como eu venho, né, enquanto professora, eu sempre tentei desenvolver a moral das pessoas, não sei nem se eu tinha moral ou tenho para isso, mas eu sempre procurei ver a transformação moral dos meus alunos primeiro, antes mesmo da sua alfabetização. E aí eu me identifico com Francisco de Assis nesses episódios, né, de ter confrontado com pessoas que não compreendiam o trabalho dele, assim como eu também tive pessoas que confrontaram o meu trabalho e não entendiam a minha intenção, que jamais foi de aparecer, mas sim de trabalhar pelo bem dos meus alunos, pelo bem da família dos meus alunos, pelo bem do meu próprio filho e assim por diante. A gente, quando quer fazer algo de bom, nós enfrentamos as pedradas, né? Teve um desses dias atrás, aí sexta-feira, eu estive com meu amigo no hospital visitando a mãe dele que está acamada, e ele falou assim, Patrícia, quando eu era um bicho, ninguém se metia comigo. Agora
que eu tô querendo ser bom, que eu tô querendo ser pacífico, que eu não quero encrenca com ninguém, que eu não quero me enroscar. Caramba, o pessoal pensa que eu sou besta, fica me dando pedrada. Eu falei para ele, não é isso. É que o bom para as pessoas sempre existe uma intenção por trás de ser bom. As pessoas não enxergam a gente, olha, aquela pessoa é boa porque ela é boa. Não, ela é boa porque ela está querendo alguma coisa de ser boazinha. E aí você toma pedrada, porque eles não querem que você cresça nisso, né? Tanto os que são próximos, que não querem compreender a sua transformação, como os que são distantes e que acham que se você se transformar, você vai aparecer mais do que eles. Então, existe uma competitividade, um melindre, existe uma inveja, existem ainda dentro desses relacionamentos pessoas que querem te segurar, te amarrar para que você não cresça, para que você não se transforme e nem transforme os demais. Existe todo um transtorno espiritual, existe perturbações espirituais envolvidas também. Só que a gente não vai ficar delegando isso o tempo todo para o plano espiritual negativo, ignorante, atrasado. As pessoas são responsáveis pelas suas escolhas, independente se elas estão caminhando de acordo com a espiritualidade inferior ou superior. Então o Chico ele foi atentado também até não querer mais. Ele passou pelo pouco que eu sei, ele passou por provações tremendas. A começar pela sua saúde, a começar pelo meio que ele estava, as pessoas que chegavam na sua porta não compreendiam o seu trabalho com a equipe espiritual, queriam burlar, passar na frente de outros em fila, porque foi, né, conforme foi sendo divulgado que o Chico trabalhava com a espiritualidade, que ele podia trazer uma carta, um consolo do além para aqueles que estão aqui, eram filas e filas na porta da sua casa e as pessoas soberbas achavam que podiam pagar para passar na frente da fila, que o fulano de tal, que é tão importante, vai ficar ali na fila. Como não? Essa pessoa tem que ser atendida logo. Então o Chico foi tentado de todas as formas para que ele agisse com caridade sem sair da linha. E ele não saiu em momento nenhum. Toda vez que ele cansava, porque o problema do Chico era a saúde, então tinha momentos que ele era, né, idoso, já cansado, ele falava, eu preciso de um descanso. E o Emmanuel, pelo que eu li, o Emmanuel é sempre um protetor, um amigo de luz do Chico, ele virava para o Chico e falava assim, mas se você parar é pior, Chico. Você está trabalhando, você está tomando pedrada, mas você está em ação e o seu corpo está reclamando. Agora imagina se você parar e trava tudo de vez. Se tá ruim ajudando, pior vai ser sem ajudar. Então continua, nem que seja de pouquinho em pouquinho, mas vamos lá. Então o Emmanuel dava uns puxões de orelha com carinho ao Chico e incentivava ele a não parar. E aí é onde tem essas partes que eu cheguei a ler, que eu cheguei a estudar ou ver em palestra, que eu me identifico, porque tem momentos também que a gente tem vontade de jogar o lenço de vez e falar assim, olha, cada um que siga seu caminho, não quero saber do problema de ninguém, porque as pessoas vêm procurar a gente para derramar os seus problemas. Você começa o dia com alguém reclamando da vida pessoal dele para você e esperando de você uma palavra, uma solução. Você conversa com uma outra pessoa mais próxima, a pessoa tem lamentação, você conversa com outra, a pessoa tem. Você também tem. Mas o que as pessoas precisam entender é que existem momentos para derrubar o problema delas em você, né? E tá faltando um pouco de bom senso no mundo. Ou as pessoas brigam, ou as pessoas ficam, desculpa o palavreado, mas ficam vomitando os seus problemas naquele que é mais calmo, mais tranquilo, que aparentemente ele não tem problema, mas no fundo todos têm. Então as pessoas estão perdendo noção como elas abusam daqueles que são bons, daqueles que são bons ouvintes, que são bons para te dar um conselho, que são bons para te fazer uma pessoa alegre. As pessoas acabam abusando disso. E abusaram muito do Chico. A vida inteira ele passou por esse tipo de transtorno, de pessoas que queriam abusar dele. Então, o que eu gravei muito da história do Chico é que quanto mais ele fazia bondade, mais caridade, quanto mais benevolente ele era, mais testado ele também era. Por situações e pessoas que queriam tirar o foco dele, que queriam tirar o equilíbrio dele, que queriam, ou por meios de espíritos mais atrasados ou não, mas de qualquer forma, essas pessoas testavam ele para saber se realmente ele tinha o poder da comunicação, o poder de uma cura, o poder
nas palavras que ele colocava, se ele exercitava essas palavras. Então, quanto mais você quer ser bom, mais testado você vai ser. Isso é fato. Então, não temos que temer a isso. O que nós temos que temer é não dar conta do recado. E o Chico deu conta do recado. Ele terminou a vida dele dando conta do recado. Ele terminou a vida física, mas ele é lembrado todos os dias, não só por nós espíritas, como por qualquer outro cidadão que tenha tido qualquer tipo de contato com as suas obras, sejam escritas ou sejam em vídeos, que hoje tem muito vídeo sobre Chico Xavier. Inclusive tem coisas que falam que foi Chico que disse e não foi. Para a gente saber se foi ou não, tem que ir nas obras, lá na fonte. Porque, infelizmente, nos vídeos tem muita coisa que não tem nada a ver com a conduta do Chico. Tomem cuidado com isso. Então, assim como nós falamos algumas coisas e sai pelo vento, como o telefone sem fio, a brincadeira do telefone sem fio, né? A gente fala, um escuta de um jeito diferente, já fala para o outro diferente e assim vai indo. As obras do Chico podem ser todas deturbadas se a gente sair da fonte. Então, por mais preguiça que nós temos, e muitos de nós temos, eu falo temos porque eu me coloco no meio, o ideal é que a gente chegue lá na fonte. Ah, o Chico falou? Então, aonde foi que ele falou? Vamos lá na fonte, ver se lá na fonte está lá o que ele falou. Né? Ele era um ser de luz que dá para a gente seguir. Não que ele era igual a Jesus, mas ele tinha uma estirpe mais madura, mais avançada, e foi o mais próximo de nós, os brasileiros. Né? O Francisco de Assis estava na Europa, então é uma coisa um pouco distante. Então, o Francisco mais perto que nós tivemos foi o Chico Xavier. E assim nascem outros dia a dia que estão crescendo na mesma direção, para passar para nós, né, direcionamentos. Todos os dias estão nascendo novos espíritos encarnados que já trazem uma bagagem mais elevada e que vão vir com as boas novas também, que vão vir dando continuidade a esse trabalho de amor, de fé, de esperança, de reconstrução, que nós possamos aí nos tornar pessoas de fato melhores, porque está havendo a transição planetária, ela não começou agora, ela já vem vindo, e está chegando o momento de vir a ser um planeta de regeneração. Então, ou a gente aperfeiçoa o nosso espírito através de exemplos e pessoas que vêm como o Chico trazer palavras de sustentação, de força, de resignação, ou nós estamos perdidos, porque muitas pessoas eu vejo fazendo pânico na internet, né? Olha, é o fim do mundo, o mundo vai acabar, ai, Jesus vai voltar. Eu não quero entrar num patamar religioso, porque cada qual acredita no que se sente bem, e eu respeito, pode acreditar que Jesus vai voltar se isso te faz bem. Mas eles colocam alguns vídeos de uma forma assim, deturbando tudo, como se o caos estivesse sendo estabelecido e que não vai sobrar nada da humanidade. Que Deus maravilhoso nós temos que ia fazer isso com a gente. Acabar com o planeta e acabar com todo mundo de uma vez só. Não é assim. Né? Alguns não vão ficar aqui. É fato. Todos que vieram, que têm uma grandeza espiritual, já avisaram. O planeta Terra está virando regeneração. Ou seja, ou você melhora, se aperfeiçoa, você se transforma num ser melhor e fica na regeneração, ou você vai para Quiron ou qualquer outro planeta onde esteja sendo o recomeço de uma humanidade. E você vai como um espírito que tem conhecimento mais selvagem, para começar do zero. O seu espírito não começa do zero nunca mais. O que agregou, o que aprendeu, você tem. Mas você vai começar na carne no zero. Você vai lá de novo fazer fogueira, para poder ter a chama, para espantar animais, para fazer um cozido de uma carne que você vai ter que caçar. Então, nós temos que entender que pessoas como o Chico não vieram à toa. Não vieram no mundo para fazer florir apenas e depois foi embora. Tanto é que a obra ficou. O que ele escreveu vai perpetuar para todas as novas gerações, inclusive as futuras, quando elas olharem, vão falar assim, nossa, lá atrás alguém veio e ensinou. Como hoje a gente olha lá atrás e fala assim, Jesus veio e fez tudo isso. Já pensou se hoje, nos dias de hoje, Jesus aparecesse para você? Você ia acreditar que era Jesus? Se hoje Jesus falasse, vem comigo e larga tudo, você iria? Você vai falar que é mais um louco no meio da multidão. Isso já se passou 2024 anos que Jesus esteve aqui, aproximadamente, segundo a história.
Imagina ali Chico, em 2002, nós estamos em 2024, tem muita gente que duvida de tudo que Chico fez, porque nós ainda somos incrédulos, nós ainda somos muito imaturos espiritualmente. Nós não acreditamos na transformação. É devido a isso que a gente está impedindo que o processo seja até mais rápido. Na verdade, o planeta já era para ser regeneração, não é ainda porque nós estamos atrasando o nosso passo. Orgulho, egoísmo, sentimentos de domínio, egoísmo e orgulho, as chagas que Jesus tanto diz. Nós temos ela muito forte. A gente olha só para o nosso umbigo, a gente não olha para o umbigo do outro, a gente não tem empatia. Nós falamos as coisas para as pessoas sem processar aquilo que nós estamos falando. Processar, ó, tá aqui pertinho, processa. Você vai falar para uma pessoa assim, olha, eu vim te encontrar, mas eu nem queria, eu não estava bem para isso, mas eu me forcei a vir, né? Então, um encontro amoroso, por exemplo, a pessoa fala isso para você, como é que você vai se sentir? Está se sentindo amado com o gesto dele? Ele largou tudo, mesmo sem querer, ele está aqui do teu lado. Como é que você ia se sentir? Como é que você se sente diante de uma pessoa que fala para você assim, se eu tiver tempo, eu falo com você. Eu não tenho tempo para falar com você. Como é que você se sente? São pequenas atitudes, pequenas falas que estão perto aqui, ó. E a gente acaba falando para as pessoas, a gente acaba agindo dessa forma com as pessoas, desmerecendo elas. Então, eu estou aprendendo da seguinte forma, gente. Eu não sei se eu estou no caminho certo ou errado, mas eu estou aprendendo da seguinte forma. Quem quiser caminhar lado a lado comigo, seja muito bem-vindo. Quem não quiser caminhar lado a lado, não é obrigado. Então, o nosso trem, ele vai continuar, não vai? A nossa jornada, nós temos que dar continuidade. Pessoas vão entrar e subir em vagão, sim. Nós vamos descer em vagão e subir, sim. Alguns elos, alguns ciclos vão ser começados, outros vão ser terminados. Mas uma coisa a gente tem que ter na cabeça, a gente não tem o direito de machucar uma pessoa, nós não temos o direito de desfazer das pessoas. Pelo contrário, nós temos que fazer o que Jesus ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ter empatia ao próximo, as dificuldades do próximo. Eu e meus casos aí, né, que eu tenho sempre umas piadinhas para contar, que no fundo é uma piadinha, que lá dentro tem uma moral. Eu sou viúva há 18 anos, já tem uns 13 anos mais ou menos, que eu entro e saio daqueles Tinder da vida. Lá é onde eu arrumei 3 namoros. Todo mundo fala, é um lugar promíscuo e tal. Não, não é. O lugar quem faz é você. Eu entro lá, eu converso com pessoas. Quando a conversa é boa, eu dou continuidade. Quando a conversa não é boa, para isso que existe lá o bloquear, excluir e pronto, eu não vou me estressar com isso. Cada qual é do jeito que é, segue sua vida, eu sigo a minha. E toda vez que eu entro nesses ambientes e que eu encontro uma boa pessoa para conversar, sempre vem na minha cabeça o seguinte, né? Eu vou dar o meu melhor nessa conversa. Eu quero um companheiro, eu quero um namorado. Né? Então, eu vou dar o mais que eu posso nessa conversa. Se eu não percebo logo de começo que não existe essa reciprocidade, eu não perco mais o meu tempo. Não sei se eu estou agindo certo ou não. Então, em termos de relacionamento, em termos de amizade, o Chico, ele viveu praticamente sozinho. Ele teve essa capacidade, por ser um espírito superior, ele viveu praticamente sozinho, cercado de pessoas, mas que só queriam sugar dele, só iam lá para pedir alguma coisa para ele. Pensa, o que é isso para um espírito encarnado? Tem uma passagem do Divaldo, até no filme dele é retratado isso, que ele estava de saco cheio das pessoas só procurar ele para pedir ajuda. Só procuram ele para sugar ele. Ele queria contato de um abraço, ele queria o contato físico de pessoas para sentar em volta, tomar um café com ele. Ele tinha uma necessidade, uma carência enorme de gente em volta do Divaldo. O Divaldo chegou a falar isso. O Chico, eu não me recordo e não sei se ele chegou a chorar essa questão das pessoas só procurarem ele por ajuda ou para metralhar ele. Mas é tão triste situações como essa, pessoas boas tomam pedrada, são sugadas e ninguém enxerga o lado delas. Como eu falei, se Jesus chegasse aqui, ninguém ia enxergar o lado dele. Jesus! Olha como nós estamos atrasados, olha como nós estamos ainda nesse egoísmo tão grande que a gente não enxerga o próximo. A gente fala que enxerga,
A gente fala que se coloca no lugar do outro. A primeira coisa que acontece para mim quando eu tô lá no Tinder, eu já coloco lá na minha descrição do perfil, né? Eu tenho poliomielite. Eu escrevo lá. Não é cultuando minha doença, mas é porque se eu for encontrar com uma pessoa e tomar um café, vai ver que eu manco, vai ver que eu tenho que segurar nas coisas para andar, eu não consigo mais, eu não tenho essa autonomia para ficar andando o tempo todo sem me segurar. Às vezes eu consigo, às vezes não. Depende como a perna tá, né? Que ela é de lua. Então eu já descrevo lá, eu tenho tal problema. Se vocês soubessem o quanto que eu sou discriminado porque eu tenho poliomielite, os caras não sabem nem o que é poliomielite, mas o fato de você falar que tem uma doença, as pessoas correm de você. E essa doença não interfere em absolutamente nada na vida do outro, é só na minha. Eu tenho que adaptar o tempo todo as coisas que eu preciso fazer, mas eu não vou querer que alguém adapte para mim. Mas existe uma discriminação. E as pessoas querem saber o que você tem? Não, já bloqueia, exclui, ou então pergunta se você ainda consegue fazer tal coisa ou tal coisa que é do interesse da pessoa e não do seu interesse. Então, o Chico, ele veio para mostrar pra gente amor, doçura, brandura. As pessoas chegavam lá histérica, lá querendo uma carta, ele falava, calma, o seu momento não chegou ainda, eu não posso, o telefone toca de lá para cá. Não sou eu que vou lá arrastar a pessoa para fazer uma comunicação para você. As pessoas só faltavam bater no Chico porque queriam uma comunicação. E tá certo, ele fez muito por muitas pessoas. Então, na mente do ser humano, se fez pelos outros, por que não vai fazer por mim, não é isso? Mas tem que entender que a gente só dá aquilo que tem, aquilo que pode, no momento certo, na hora certa. E o ser humano, ele o egoísmo é tão grande, esse orgulho de eu posso, eu também tenho direito, que ele não vê se está afligindo o outro, que está machucando o outro. E pessoas boas se machucam, porque os ruins chutam o balde, né? Agora os bons se machucam, dói. Você ser usado, você ser questionado, por que para mim você não faz? Por que você não faz tal coisa? Tem coisas que dá, tem coisas que não dá. Então as pessoas precisam entender que mesmo espíritos de uma elevada estirpe, como é o Chico Xavier, como foi o Chico, como é o Divaldo, como tantos outros trabalham pelo bem, nós também esgotamos. Pessoas que querem ser boas também se esgotam, também se machucam, também precisam de ajuda, precisam de um calor humano, precisam de um carinho, de uma atenção. O Chico, ele não vai morrer, não é pelo Chico. Ele nunca vai morrer na nossa memória. Até para os que conhecem pouco como eu. Ele nunca vai morrer. Porque ele é útil. Porque ele fez obras. Mas quem foi o Chico como homem, como filho? Isso ninguém quer saber. Porque não vai trazer benefício para ninguém. As pessoas querem saber do Chico as suas obras. O que na obra está escrito que pode me beneficiar? Então, quando a gente parar para pensar no Chico, não vamos pensar no Chico só o médium que trabalhava em favor da espiritualidade para consolar pessoas. Mas para um pouco e ora pelo homem Chico, pelo espírito encarnado que esteve aqui e que trabalhou pelo bem. Orem por ele, não para que ele resolva mais problemas. É que nem quando eu vou, antigamente eu não tinha essa noção. Então eu ficava, Jesus me ajuda nisso, Jesus me ajuda naquilo. Jesus, por favor. Hoje eu tenho medo, eu tenho vergonha. Eu não tô de brincadeira, eu tenho vergonha de pedir. Mas pode pedir alguma coisa para Jesus? Pode. Mas eu tenho vergonha. Porque eu compreendi que o cara só faltou, eu não posso nem falar que ele desenhou, porque ele exemplificou o que a gente tem que fazer. E eu ainda tenho a cara de pode ficar lá pedindo mais ainda. Para Deus, que é o meu Pai, que é o meu Criador, que é o nosso Criador, eu não tenho vergonha de pedir mais as coisas para Ele, porque afinal de contas foi Ele que me criou, Ele sabe o meu coração, e Ele sabe o que eu posso, o que eu não posso, o que eu consigo, o que eu não consigo. Mas Jesus foi um espírito superior. Ele largou a superioridade dele lá, veio para esse planetinha de prova e expiação, passou tudo o que passou para exemplificar amor. E eu ainda tenho a cara de pau, depois que o homem foi crucificado, que ele foi morto de forma bruta, que ele foi execrado, que ele foi humilhado.
e eu ainda tenho que ficar pedindo mais coisa para Jesus. Eu me sinto desse tamanho. É a mesma coisa em relação ao Chico. O homem dedicou a vida inteira ao bem. Eu ainda vou... Tem gente que até hoje fica acendendo vela para Chico Xavier, pedindo mais coisa pro Chico. Aí eu escutei a Maíse Braga falar esses dias num vídeo dela, eu adoro. Tem hora que ela dá umas patadas que é pro pessoal acordar, né? Eu não tenho a moral de dar as patadas que ela deu, não, mas ela tem moral para isso. Ela pegou e falou assim, gente, é absurdo. Tem médium que tá dizendo que tá recebendo Chico Xavier. Será? Porque o Chico passou a vida inteira psicografando, trazendo mensagem. O cara vai continuar fazendo a mesma coisa até quando? Agora é ele que vai ficar dando mensagem? Chico vai ser usado para outras coisas. Ele não vai ficar ali parado, psicografando a vida toda. Não faz sentido um médium falar que está recebendo Chico Xavier. Não faz. E eu sou dessa linha da Maíse. Eu duvido. Eu sou Santo Tomé. O meu mal pode ser que alguém venha e fale, Patrícia, tá aqui, ó. Foi o Chico, sim. Aí eu vou ter que falar, desculpa, agora eu acredito. Mas enquanto não conseguir me provar que tem uma mensagem que foi o Chico que deu, e que, sabe, é por um propósito muito grande, e a espiritualidade colocou ele para trabalhar de novo naquilo que ele fez uma encarnação inteira, aí eu vou acreditar. Mas por enquanto, tem muitos médiuns aí que estão utilizando o nome do Chico, mas eu, Patrícia, eu não creio. Porque não faz sentido um espírito trabalhar tanto naquela linha e depois continuar naquilo. Depois que passa de um patamar para outro, eles vão mudando as atividades. Eles vão mudando os seus objetivos, as suas missões. Se for assim, Jesus já encarnou quantas vezes de 2024 para cá? Né? Há 2024 anos, quantas vezes Jesus já reencarnou aqui então? O homem vai vir aqui, vai ser morto toda vez que ele vier? Vai vir aqui, vai ficar ensinando amor, tomando cuspida na cara, até quando? Não faz sentido, as nossas missões mudam. Ora a gente vem como mulher, ora a gente vem como homem, ora a gente vem como mãe, ora a gente vem como filho, ora a gente casa, outra hora a gente fica sozinho. Não faz sentido você ter uma encarnação igual a outra, você continuar repetidamente fazendo a mesma coisa. Então tem coisas que não entram na minha cabeça, vai precisar provar. E aí, enquanto não provar, eu não creio, né? Então, é um pensamento meu. Não sei se eu tô certo, se eu tô errado, mas é meu. Não é o espiritismo que tá falando, não é a Patrícia. E para falar em Chico, né, que é o tema, o Gesualdo fez um poema para ele aqui. Simplesmente Chico. Foi sempre em dificuldade, renúncia e abnegação. Aquele bom coração nasceu para a humanidade, com exemplos de humildade, irmanado com Jesus, sua vida foi uma cruz, cravada em solo mineiro. O Chico foi verdadeiro foco de amor e luz. Cultivou benevolência, amou sempre a caridade. Nosso Chico foi modelo de renúncia e humildade. Irradiou sua luz, devotou-se a Jesus, o Espírito de verdade. Charado santo de Assis, abnegado do amor, viveu aqui e além. Inspirado no labor, exemplo de médium e homem, resplandeceu e brilhou. Então, lindo texto, né? Uma homenagem aí ao Chico que o Gesualdo fez. Assim como todos os poemas do Gesualdo, eu acho que na simplicidade das palavras ele traduz assim algo importante que o ser humano deve realmente despertar. No teor das suas palavras, ele escreve com amor. Então, tudo nós precisamos entender que deve ser feito mesmo com amor. E o mais baratinho que ele fez aqui, né, que isso aqui é um acróstico, vou mostrar para vocês. Ele fez através das iniciais do Chico, ó. Francisco Cândido Xavier. Não sei se vai dar para vocês enxergarem direitinho. Ó. Então, esse poema ele fez em forma de acróstico. Isso aqui a gente na escola, com os alunos, a gente brinca muito. É uma forma de desenvolver as palavras que rimam, ou mesmo sem rima, né? A poesia. E a criançada se amarra nisso aqui. Depois eles ficam fazendo um bilhetinho e tal. É uma forma carinhosa de se fazer um texto, é através do acróstico. Parabéns aí ao Gesualdo, porque é de extremo bom gosto trabalhar com um texto dessa forma. É isso, gente. Que essa estrela de candura, conforme o Gesualdo colocou no texto, continue brilhando, mas que ele não seja o nosso gênio da lâmpada, né? Não fiquem lá, Chico, me ajuda, Chico. Não dá um tempo para ele, né?
Vamos começar, ao invés de ficar tão dependente de pedidos ao plano espiritual e a seres mais elevados do que nós, vamos nos elevar. Vamos ver os exemplos que eles deram e vamos deixar a preguiça de lado. Vamos trabalhar, né? Vamos engrandecer aquilo que nós temos possibilidade. Nós temos a centelha de Deus dentro de nós. Nós temos capacidade de ser tudo que Jesus foi, muito mais, não é isso que o mestre falou? Não que eu queira ser ou que eu desejo que de uma hora para outra todo mundo progrida, mas a gente precisa caminhar, acelerar o nosso passo, parando de exigir, de pedir, dar pedrada no outro que está lá na frente, mas caminhar para alcançar aquele que está lá na frente. Todos nós chegamos lá, é só querer.